Olá pessoal, estamos hoje aqui na Rádio Elite gravando o segundo episódio do podcast da agência Seg News, recebendo aqui o nosso amigo Jorge Serdan, que é da Zona Sul Assessoria, o Márcio Carneiro, que é da Análise Afiançadora, e também o Sandro Romano, que é diretor da Associação Nacional das Afiançadoras, que é a ANAF. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, eu vou começar a nossa entrevista, tá, com uma pergunta aqui para o nosso amigo Jorge Serdan, que é um grande amigo e conhecido do mercado de seguros também, né? E falando um pouco da carreira profissional dele e da empresa, ok? Opa, bom dia, Ivanildo, bom dia a todos. Bom dia. Obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui participando desse evento. E, rapaz, muito feliz porque nós do mercado de seguros precisamos divulgar essa cultura de seguros e de fianças, né? Porque o mercado está carente, está muito carente. Eu venho do mercado de seguros há muito tempo e alguns já buscando novidades para o mercado. E uma dessas novidades que eu trago aqui hoje para vocês é o mercado de carta fiança fidejussória. É muito interessante e fiz questão de vir divulgar isso aqui com vocês porque eu acho que agrega muito do nosso dia a dia. Legal. E você, Márcio, o que tem a dizer para a gente aí? Eu trabalho com seguro há mais de 40 anos, eu tenho 62 anos de idade e iniciei minha carreira na atividade de seguro na Brasil Companhia de Seguros Gerais. O ano era 1982. Né? E na época a legislação não permitia o nome estrangeiro, então na Brasil Companhia de Seguros Gerais, mas já era a AGF, que isso. hoje é a Allianz. Né? Eu conheci como o Brasil ainda. Pois é. Então foi uma grande escola, né? E a partir dali eu me interessei, gostei muito da atividade, aí eu fui para outra seguradora, que foi a Cruzeiro Federal Seguros, que infelizmente não existe mais. A partir dali trabalhei um ano numa corretora de seguros, depois fui para Bamerindos Seguradora, depois para Sul América Seguros, onde eu fiquei quase 20 anos, e ali realmente foi uma escola muito grande, e cheguei no topo da minha carreira como securitário, como diretor da Companhia Mutual de Seguros. Mutual? Na Mutual. E aí, posteriormente a isso, obviamente que eu fui adequando a minha formação profissional também acadêmica. Eu fiz um curso de pós-graduação na FUNESEG com a PUC e IAG do Rio, que hoje a FUNESEG é a ENS, né? Sim, sim. Então, depois disso eu fui para a carreira de afiançadoras. Fui olhar o que era aquilo, fiquei apaixonado. Entendo que aquilo é uma forma de atender clientes que o mercado do seguro não está atendendo. E a partir daí eu me dediquei plenamente a essa atividade e hoje eu me sinto muito, muito gratificado por atender empresas que precisam, né, de uma garantia, e esse hoje é um mercado pujante que está aí ajudando o Brasil a crescer, inclusive. Ok. E o Sandro, você é da ANAF, né? O que é a ANAF? Qual é o seu trabalho lá? Vamos lá. A ANAF ela surgiu depois de uma necessidade de a gente começar a agregar o pessoal de afiançadora. Nem todo mundo que trabalha com afiançadora trabalha direito e nem todo mundo trabalha errado. Então nós começamos a tentar entender e monitorar quem são as pessoas no mercado que têm interesse realmente de regulamentar, fazer alguma coisa em prol da atividade, tá? Eu fui bancário, trabalhei no Banco Nacional, fiz um tempo também na seguradora do Nacional, que ficava na 7 de Abril, saí, fui trabalhar na empresa familiar, muitos anos, depois saí de novo, fui trabalhar com filtros industriais e eu também trabalhei na Interbrasil Seguradora, que eu fui um dos primeiros comerciais da Interbrasil Seguradora, trabalhei em corretora de seguros também. Então eu conheço o mercado bastante. Bom, em 2009, do nada, um acidente de percurso, eu e um sócio meu, nós conhecemos a fiança fidejussória. É onde surgiu a fiança fidejussória nos modos de hoje, tá? Começamos a trabalhar com uma empresa que chamava Capital Merchant Bank e começamos a difundir junto a corretores, como eu fui comercial da Interbrasil, começamos a apresentar esse produto para clientes que estavam excluídos do mercado de garantias. Ou seja, o cliente tinha lá um cheque sem fundo, seguradora não atende. O cara tinha um protesto, seguradora não atende. Precisava de uma carta um bid de R$1.000, não conseguia. Gente, nós começamos a apresentar a garantia de fiança e isso foi trazendo a oportunidade
tá? Nós criamos aí uma questão de função social, porque muitas empresas deixaram de quebrar e fechar e conseguiram ter trabalho aí, né? E isso foi em 2009. Ou seja, aí nós trabalhamos no Análises, no começo, depois teve o Alpha Bank, que era meu, uma afiançadora que foi minha. Trabalhei, foi fundada em 2012, está aí até hoje. Tá? O Análises também tem mais de 10 anos aí no mercado. As mesmas pessoas, todo mundo trabalhando igual. Eu presto consultoria para qualquer afiançadora que precisar, jurídico, entender o que está acontecendo. A NAF, ela surgiu porque teve muita matéria paga querendo denegrir a imagem das afiançadoras. Algumas com motivo, outras sem. Tá? Então a gente começou até a necessidade de se defender. Tá? Nós temos aí por volta de uns 10 associados hoje. Tá? Eu tento buscar outras afiançadoras para vir para o grupo, para a gente poder entrar com projetos de lei, melhorar um pouco a situação das afiançadoras perante o mercado. E uma afiançadora hoje, ela não, como eu costumo brincar, né? A Mutual fechou, um monte de seguradora fechou e afiançadoras vão surgir um monte e vão fechar também até o momento que tudo ficar regulamentado por alguma lei específica. Essa é a função da ANAF, chegar num ponto de regulamentação de mercado. Tá, eu vou fazer uma pergunta agora, que eu quero que vocês três deem uma opinião. Na verdade, é uma colocação que eu vou fazer e eu gostaria do comentário de vocês sobre isso, né? O mercado de fiança hoje, né? Para aluguel, principalmente de pequenos e médios imóveis, né? Assim, valores, ticket mais baixo, e o enfoque também da pandemia. Como você viu isso, por exemplo, hoje o locatário está tendo dificuldade de colocar um seguro fiança. Qual é a opinião de vocês em relação ao segmento e às oportunidades que surgiram, né, no mercado diante de algumas negativas do mercado de seguro? Como você viu isso? Deixa eu só colocar primeiro aqui. Eu estou meio que defendendo o lado do corretor de seguros e do tomador aqui, né? Estou do lado de cá das afiançadoras, sim. De lá das afiançadoras. Quando eu comecei a trabalhar com carta-fiança, foi justamente porque eu vi uma necessidade do tomador, que o tomador é aquele que precisa da carta-fiança ou do seguro-garantia para finalizar um contrato, né? Assinar um contrato. E exatamente aquilo que o Márcio falou agora há pouco, a dificuldade que estava tendo já antes da pandemia, né? Porque as seguradoras, o que elas passaram a fazer? Por causa dos resseguradores, passaram a olhar as empresas e até as pessoas físicas, no caso de carta-fiança, com muito mais cautela. E isso dificultou muito a contratação de carta-fiança. E eu estava tendo essa dificuldade já antes da pandemia. De carta-fiança ou de seguro-fiança? Seguro-garantia, perdão. Seguro-garantia. De seguro-garantia. Estava tendo muita dificuldade de contratar o seguro-garantia nas seguradoras. E eu vi que tinha um mercado para isso. No momento, eu não estava ainda acreditando muito na carta-fiança. Era novo para mim ainda. Foi quando apareceu Análises, me falando que era exatamente carta-fiança. E foi muito bom ter conhecido naquele momento, porque já uns 2 anos depois veio a pandemia. Aí na pandemia tudo se degringolou, né? Porque as seguradoras não queriam aceitar nada. E onde foi a salvação de muitos corretores de seguros e muitos tomadores? E eu que sou uma assessoria que cuido de muitos corretores lá. Hoje quantos corretores você tem hoje, Nelson? 1.700 mais ou menos corretores que eu atendo. Então muita gente não tinha que fazer e precisava de uma carta-fiança ou de um seguro-garantia para um contrato e não conseguia. E aí foi nesse momento que a carta-fiança cresceu muito no mercado. Nesse momento da pandemia. Desde então, aí passou a pandemia, não melhorou em nada, pelo contrário, tem piorado muito por causa da crise financeira. E aí, hoje é o que salva o mercado e eu voltei a acreditar cada dia mais quando você passa por vários episódios, né, que você fala, olha, tem muita gente que não acredita, mas quem faz com pessoas sérias vai saber que o produto é bom. Ok. Você, Márcio? Anildo, o mercado específico de locação imobiliária, ele é um mercado muito grande, né? E hoje ele é dominado quase que metade das garantias através do seguro fiança locatícia. Né? Tem a seguradora, acho que pode até citar o nome, a Porto Seguro, fez um trabalho excelente nessa questão imobiliária, tanto que confunde
o nome do produto, a vez com um produto da seguradora, que é o Porto Aluguel. Sim. Muitos locais é conhecido como Porto Aluguel e não como fiança locatícia. Então, mas de qualquer modo, um dado é muito interessante. Nas últimas pesquisas que eu fiz através do Secov, 45% das garantias locatícias ainda são feitas por fiador pessoa física. Tá? O velho fiador. O velho fiador. E em torno de 50% através do Porto Aluguel, do seguro fiança, mas claro, Porto Aluguel, mas também tem outras seguradoras envolvidas. Mas de qualquer modo, essa figura do fiador, ainda especialmente nos pequenos municípios, nas pequenas cidades, ela é muito forte. E só lembrando, é o fiador aquele mesmo que está lá no Código Civil disposto ali, nos artigos 818 e 839. Não é banco, não é seguradora, e é um fiador. Tá? Que pela lei brasileira, né, volta e meia ocorre uma mudança através aí do nosso judiciário, mas o fiador é a única pessoa na lei brasileira que pode perder um patrimônio sem ter contraído a dívida, né, pelo simples fato de ser fiador. Mas a lei garante ali algumas proteções, né, de benefício de ordem, que você não vai ser cobrado imediatamente com inadimplência, primeiro tem que esgotar a cobrança lá do devedor principal. Então essa questão, especificamente da locação e na pandemia, cresceu muito, em alguns pontos, a necessidade do fiador. A questão é, o mercado de seguro está preparado para isso, o mercado é deles, de prover a garantia. Mas por razões aí sociais, cadastrais, etc., muitas vezes não provém. Os afiançadoras, eles acabam suprindo esse mercado. Ninguém tira nada de seguradora ou nada de ninguém. Entendeu? Cada um ocupa um segmento, nós esprememos uma demanda. Isso, e na análise, a gente tem um conceito na análise, que é daí que traz a análise para ser dentre o segmento que ela está. Eu suspeito para falar, mas vou dizer, é a melhor que tem, pelo seguinte: a gente espreme dados ali do tomador para saber a real intenção. A gente vai buscar a real intenção. E a gente lida muito também na captação através de corretor de seguro. Nós estamos ali para ajudar o corretor. Entendeu? Nós não estamos ali para vender, tirar espaço de seguradora. Não. O corretor fala assim, olha, análise, nós temos aqui uma demanda e esse cliente a gente já esgotou, né, a busca de segurador e não foi aceito. Aí a pergunta primeira que nós fazemos pela análise para o corretor: corretor, esse cliente ele é seu em outras modalidades de seguro, ou ele é um cliente que bateu na porta, viu na internet e tal, falou, não, mas esse cliente aqui é meu, já estou com esse cliente aqui há 5, 2, 10 anos, faço o seguro de vida dele, seguro do automóvel, seguro da casa. Eu falei, então, maravilha. Por quê? Porque nós vamos ajudar. Nós vamos prover aqui a garantia, ele performando o contrato, o qual ele precisa apresentar a garantia, ao final do prazo a gente rasga a garantia e vamos tomar champanhe, que a gente brinca muito lá. Então a gente está ali para soma, para adequar. Não é concorrente de nada, nós não somos... E nós somos, é um produto a mais. E nós somos essencialmente securitários, tá? Todos na análise temos formação de seguro e estudamos constantemente o mercado, não só de seguro, como também o nosso. Tá? Vocês chegaram a fazer o curso da Seg News de seguro garantia? Fizemos curso de garantia, fomos em peso, levamos lá 13 funcionários na ocasião e participamos. Treinamento, isso é importante, né? E faz perguntas, tira as dúvidas, porque não estamos ali só para... E o mercado de seguro não é um mercado que alguém vem te dar aula. É um mercado que você vai trocar ideias. É intercâmbio, né? É intercâmbio. Então nós temos essa preocupação na análise de ser protagonista em algumas situações, mas sempre voltado para buscar atender o corretor onde o cliente dele está com dificuldade por razões que o mercado de seguro colocou. Sim. Né? E a gente está ali para ajudar. E olha, só para lembrar, tanto como seguro ou como garantia fidejussória, é um mercado que você não tem assunção de risco coletivo, é individual e onde a sinistralidade tem que ser próxima ou igual a 0. Sim. E aí nós esprememos dados, nós vamos esperar os dados gritar a verdade para poder fazer a subscrição de risco que é igual a seguradora faz. Tá legal. Agora o Sandro, por favor. Bom, dentro de alguns associados lá nós temos uma empresa que fazia
que faz ainda hoje. Basicamente, fiança locatícia. Tá? O grande segredo da fiança locatícia junto à fiançadora é que você é como carro, você tem que pagar o sinistro. Se você não pagar o sinistro, você não consegue operar no mercado. Tá? Essa afiançadora ela tem uma equipe jurídica bastante experiente na parte de fiança locatícia, até com esses funcionários da Porto. E eles pagam o sinistro normalmente, assim como uma seguradora. A seguradora. Tá? Se não pagar, o mercado fecha. Sim. Não tem porta para... Você vai numa imobiliária alugar, que eu cheguei a visitar, tá? Conheço bem o produto fiança locatícia, porque na Interbrasil eu fui um dos primeiros a vender esse produto lá. Tá? Isso em 1992, sei lá, já faz tempo pra caramba. E cliente com problema de cheque sem fundo, faz. Camarada que tem um probleminha com protesto, faz. Porque tem a função social. Hoje, as afiançadoras, elas cumprem a função social daquilo que os outros não estão preocupados. Isso é muito interessante. Tá? A gente conseguiu trazer para o mundo uma população que estava jogada às traças aí. Tá? Tanto empresário quanto pessoa física na fiança locatícia. Nós resolvemos problemas aí de milhares de empresários que estavam com um X na testa por causa de resseguradora, aí, por N motivos que você deve imaginar. E nós fizemos bastante coisa para esse povo. E as empresas estão aí agora, com todo vapor para o governo, fazendo tudo aí. Então, graças a Deus, as afiançadoras vieram lá, começaram a trabalhar em 2009 e estão a todo vapor até hoje. Eu queria te fazer uma pergunta. A questão de código de ética. É uma coisa, vamos dizer, uma base de uma associação, de um sindicato, criar um código de ética, de conduta. Sim. Vocês da ANAF, vocês desenvolveram alguma coisa nesse sentido? Nós estamos, de orientação técnica? Isso, nós já temos uma equipe jurídica para todos os associados se orientarem, tá? Essa equipe jurídica já trabalha com fiança fidejussória, atendendo várias afiançadoras há 10 anos, tá? E qualquer um que tenha necessidade é só me procurar, né? Na realidade, eu sou o secretário-geral da ANAF, né? Onde a gente encaminha os melhores profissionais que nós entendemos que podem dar um suporte para qualquer um. Tá? O Código de Ética, nós estamos marcando aí uma reunião para que todos sentem e consigamos chegar num Código de Ética que seja um Código de Ética rígido. Tá? Porque, infelizmente, tem afiançadora que está fazendo de qualquer jeito aí as coisas. E a gente sabe que, infelizmente, isso em qualquer mercado, tanto de seguro, bancário, qualquer mercado tem sempre... Esse foi um grande problema dos consórcios lá atrás. Isso, Banco Santos, nós temos Banco Santos, nós temos seguradoras. Eu estou falando de consórcio. Né? Consórcio, na verdade, consórcio. Eu tive essa experiência. Factoring também. De fazer o consórcio e a empresa sumir. Sim. Eu trabalhei muito. Mas depois a coisa melhorou, foi regulamentado, né? Sim, a ideia é essa, chegar num ponto aonde tem profissionais que eles façam o próprio compliance, né? Que tenham compromisso junto aos tomadores e os corretores. 99% de quem trabalha com afiançador é corretor de seguro. Sim. Nenhuma afiançadora tem corretora cativa. Nós temos um código já de ética pré-estabelecido junto a corretores de seguros. Tá? Então, ainda ele não está no papel, mas ele é um código que se aproxima muito de um código de ética de seguradora. De conduta mesmo. Né? Sim, sim. Moral, ética e moral. E que vai vir, inclusive, enquanto não tiver um marco regulatório de governo, vai vir, inclusive, com uma autorregulamentação. Não só o código de ética, mas também a autorregulamentação. Tipo assim, olha, tem uns limites que a gente vai trabalhar, que é um limite para dar credibilidade. Sim. Né, para todo mundo. Porque quando uma afiançadora sofre, isso acaba repercutindo, reverberando nas demais.
É igual a qualquer outra atividade. As mais antigas, né? São... O Jorge queria dar uma palavra? Sim, quando eu iniciei nesse mundo, né, de divulgação e comercialização de carta-fiança, os corretores também tinham muitas dúvidas e muitos viravam para mim e falavam, mas como é que eu posso confiar? Falei, olha, realmente é difícil, hoje não tem uma regulação para você confiar. Mas a questão é o seguinte, você tem que olhar para quem é a empresa, quanto tempo ela está no mercado, né? Quem são os sócios dessas empresas? Isso é muito importante. Lá na assessoria, me procuram diversas afiançadoras. Eu atendo com o maior respeito, busco saber com o maior respeito de todas. E hoje o que eu falo é o seguinte, amigo, existem duas coisas. Corretor de seguros, você tem um tomador precisando de você. Claro, você tem um tomador que conseguiu uma garantia na seguradora, ótimo, vai na seguradora, né? Vai na seguradora. Mas hoje, por causa do mercado de resseguro, a seguradora levantaram a régua e muita gente não consegue mais seguro garantia. E muita gente ainda precisa de seguro financeiro e as seguradoras não querem. Mas precisam dar um contrato de fiança, uma carta de garantia para iniciar o projeto. Senão não vai para frente, ele perde o contrato. Daqui o Sandro falou do social. E aí o cara confia, ele manda, a gente analisa lá com o pessoal da análise, vem a taxa. E aí que eu venho falar, né? Aí chegou um corretor outro dia e falou para mim, nossa, mas você deu uma taxa de X, tá caro. Eu falei, peraí, acho que é caro. Tá caro? Caro. Então vai na seguradora. Ah, mas a seguradora não aceitou. Então caro é ela. Isso é caro. Caro é ela que não aceitou. Vai no banco. O banco também não deu. Então o banco é caro. O que é caro para você? Qual a noção de produto que você tem? Né? E aí a gente já está começando a criar uma imagem. Claro que se todas aceitassem, você tem tudo para se ter uma taxa menor. É massificar, na verdade. Massificar. Mas você vem com um risco que ninguém aceita. Um risco, até para a afiançadora que aceitou, um risco grave. Também. Né? E aí, isso é caro? Não. Então hoje o mercado já está entendendo isso, sabe? Está entendendo isso. Isso é que é bacana. Emendando um pouco no que você está dizendo, qual o perfil de corretor e de risco que está sendo mais procurado para a carta de fiança? Bom, eu vou falar por mim, mas acho que a melhor pessoa para falar isso aí é o Márcio. Ele vai tá falar no dia a também, dia uma lá, pergunta né? ele vai responder também. Mas hoje, na realidade, muita gente que está buscando lá é para judicial. Muito carta fiança judicial hoje. Né? Porque o que acontece? A pequena e média empresa não está tendo acesso à garantia judicial nas seguradoras. Então ela tem que buscar a carta fiança. E hoje no mercado judicial, o Márcio vai poder dizer, tem tido uma grande aceitação no mercado. Certo. Tem tido uma grande aceitação. E aquelas empresas e pessoas, até pessoas físicas, que precisam de garantia financeira para contratos, de franquias, e entre casos, também procurando bastante. E o corretor está conseguindo colocar esse risco para você? Consegue, tem conseguido colocar. E ganhar dinheiro em cima. Porque eu falo o seguinte, corretor, se você não ofertar a carta fiança, você vai perder para o banco. Ou vai perder para ninguém, para um fiador pessoa física. E você está perdendo comissão com isso. E mais, fala um pouquinho dessa situação aí. Só um reparozinho rápido. Lembrando que a carta fiança, nós como afiançadores, nós não fazemos assunção de risco. Né? Sim. O que nós fazemos é prover a garantia, né, para um reforço da operação do tomador, que já foi, no caso de obra, de performance, por exemplo, ele já foi escolhido pelo contratante. Tá. Né? O camarada vai fazer uma obra, ele chama lá 3, 4 empreiteiras ou construtoras, o que for, e aí faz a análise prévia dele, né, da capacidade operacional, tecnológica, de inteligência, etc., contrata, fala assim, olha, beleza, agora para assinar o contrato você precisa me apresentar uma garantia que, via de regra, isso é bom que fica até muito claro, se uma obra custa, exemplo, 10 milhões de reais, fala, me dá uma garantia de 5%, de 10%. Então, vamos lá. Essa garantia não é para a conclusão da obra. Sim. Se a obra custa 10 milhões, você apresenta uma garantia de 5%, obviamente você não faz nem o rodapé. Você não vai concluir uma obra que custa 10 com 5%. Então aquela garantia, aquele valor é para o seguinte, olha, eu
eu já escolhi aqui o que eu quero fazer, como é que eu quero e o prazo que eu quero. Infelizmente, a empresa que eu escolhi, ela apresentou a garantia direitinho, mas enfim, ela, no meio do caminho, não teve fôlego e parou. Como garantidor, quer seja afiançador, quer seja segurador, o que for, qual que é a finalidade? Falou, olha, eu vou pegar aqui o valor que eu tenho aqui de cobertura, eu vou tentar angariar uma nova empresa para concluir a obra e a partir daí você passa a pagar essa outra empresa que eu indicar. Eu vou passar o seu contrato, eu vou passar o escopo de obra que você precisa, da questão da garantia. E, então, esse é o que nós fazemos, não é assunção de risco, é isoladamente a gente pega esse caso. Inclusive tem a questão da mitigação do risco que nós fazemos via o CCG, o contrato de contra-garantia, onde o dono da empresa, que é o afiançado, que é o tomador, ele já fica como avalista da própria empresa. Enquanto nós somos fiadores com a proteção legal do artigo 827 do Código Civil, o dono da empresa ele é o avalista, ele é solidário, ele é co-obrigado. Tá? Essa questão da garantia judicial tem sido hoje o carro-chefe nosso, porque nos últimos anos realmente não tem tido muita obra de infraestrutura e tal, e razões diversas. Então a judicial tem sido o grande negócio hoje. Quem nos procura? Todas as empresas que precisam. Existe ainda muito preconceito em relação aos afiançadores, isso é verdade. Parte desse preconceito, a culpa é nossa como afiançador, que a gente falta vir no mercado e fazer um trabalho de esclarecimento bem forte, e parte é de pessoas, algumas por má fé, outras até por não conhecer, mas quer responder sobre a pergunta, o que é uma afiançadora? Tem gente que não sabe. Qual que é a finalidade de uma garantia judicial? É para que a pessoa que está sendo demandada, requerida numa ação judicial, vai exercer o direito constitucional de defesa. Sim. Ele vai ali se defender, e para se defender ele tem que garantir o juízo. A garantia não está ali para pagamento da obrigação da pessoa, está ali para a pessoa fazer os recursos que ela entende cabíveis, para dizer, olha, eu devo, não nego, mas não é isso que eu estou devendo. E quando chega num valor líquido e certo, agora eu tenho certo, agora o que eu vou fazer? Você vai lá ou paga à vista, ou se for um débito, que for um débito com um órgão público, estatal, você vai fazer o parcelamento de acordo com a legislação, critério seu. A garantia está ali para que a pessoa exerça o direito de defesa, é um direito constitucional. Tá? Então, hoje, quero avisar os corretores, o Jorge é vou dizer, até um parceiro nosso nessa divulgação, que todos têm acesso à garantia através da carta-fiança. Esgotem as possibilidades junto às seguradoras. Não havendo sucesso, pode falar com afiançadoras, especialmente as afiançadoras ligadas à ANAF. Ok. Porque ali vai ter um código de ética, está sendo redigido, vai ter uma autorregulamentação enquanto não existe um marco legal. Com seriedade, com seriedade. Nós somos todas pessoas que estamos no intuito de absorver uma questão social, uma questão de trabalho. Muitas empresas sobreviveram por conta da carta-fiança. Sem dúvida. Agora, com relação à modalidade de cobertura, além do performance, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das modalidades de cobertura que vocês oferecem. Danilo, carta-fiança, ele é um documento acessório que decorre de um contrato que tem direitos e obrigações. Todo contrato que exigir garantia, existe uma garantia. É que o mercado de seguro, ele passou a tratar como modalidades, né? Garantia no órgão público, órgão privado, garantia de pagamento, garantia de não sei o quê. Ora, existe um contrato. Eu gostava mais do acrônimo antigo de Garantias de Obrigações Contratuais, GOC. Ali explica tudo. Não importa se a garantia é de adiantamento, é de pagamento. Foi dividido, né, na verdade. Foi dividido para a seguradora, para efeitos estatísticos, e atuário adora poder segregar alguns movimentos para você ter maior sintonia com a taxa, o custo a cobrar. Isso, de certo modo, é interessante. Sim. Mas para nós, a nossa finalidade aqui de análise, o que é? Olha, você tem um contrato, tem o direito e obrigação sua. O cara vai te pagar em tal data, desde que você faça tal coisa, em cada momento ali vai ter a medição, etc. É uma garantia de obrigação contratual. Está aqui a garantia. Você vai cumprir o contrato. Não cumprindo, nós vamos exercer. Porque muitas vezes até, Vanilson, é bom também que fique claro,
o contrato não é performado, mas a culpa não é do contratado. Às vezes a culpa decorre do contratante. 90%. E obviamente que se falar inadimplemento, não, pô, eu para poder continuar trabalhando eu tenho que receber. Sim. Se eu faço depois, Muda aqui. eu estou com dificuldade, ou então mudei o projeto no meio do caminho, precisa rever. E sempre tem uma questão que é muito importante, e a gente estuda muito isso, que é o equilíbrio econômico-financeiro das partes. Porque num país igual ao Brasil, né, infelizmente a gente tem um problema. Você dorme, tem uma lei, quando você acorda tem outra. Esses movimentos acabam desequilibrando um contrato que você assina de uma obra de 2 anos. Chega no ano 10 da obra, você está com um problema sério, desconforto, tem que sentar as partes, redefinir. Não precisa ficar, não, tem garantia, eu vou executar a garantia, se for. Não, cara, não é para isso a garantia. E o contrato? O contrato, você pega lá o espírito que baseou fazer aquela obra, aquele contrato. Isso tem que estar presente o tempo todo no decorrer da obra. Qualquer modalidade. Existe um contrato, exige uma garantia, nós temos ali a carta fiança para isso. Eu vou começar uma pergunta com o Sandro, né? Por ser representante da ANAF, né? A questão da legalidade, né? Da carta fiança. O mercado questiona muito isso, né? Vamos lá. É legal, não é? 13 anos, 13 anos no mercado. Vai. Eu, como jornalista, há 35 anos no mercado, já me deparei com várias situações dessas aí. Sim, Não só com seguro, também com a questão da assistência 24 horas, começar aquela briga antiga com o Touring Club. Eu sou meio velhinho no mercado. Meu pai era sócio do Touring. Então, agora, você, Sandro, como é que você vê essa questão da legalidade, esse questionamento que o mercado tem em relação às cartas de fiança? Vamos lá. Quando nós começamos em 2009, tá? A carta fiança ela já é prevista desde a Constituição de 1891. 1891? Que a fiança fidejussória comercial, ela já existe em toda a Constituição do Brasil e todas as leis sempre falou da fiança. Ela está regulamentada no Código Civil, ela não tem uma lei própria que nem o seguro. Ela não tem uma lei própria que nem o banco. Ela é a mesma lei do seguro do amigo. O seguro de fiança local é a mesma lei. Então, o que é a legalidade? Ela é legal. Depois de 13 anos eu trabalhando com isso, vou falar para você que ela é ilegal, estava todo mundo preso. 13 anos. Está no Código Civil? O Código Civil Está no Código Civil, está lá. Juiz aceita. Procuradoria, uma vez, na época do Alfa, me liga lá um auditor do TCU. Olha, eu estou com uma carta fiança aqui do Alfa, eu estou com uma dúvida aqui. Eu falei para ele assim na hora, eu falei, então, é uma fiança fidejussória. Não, o que é eu sei. É uma fiança fidejussória, não é banco, não é seguradora, eu só quero saber se ela é verdadeira. Eu vou falar pelo Alfa, pela análise, mas do Alfa tem 2 que eu participei. Eu paguei fiança, paguei sinistro para a presidência da República na época do governo da Dilma. Ministério da Fazenda. Eu estive com a AGU em Brasília. Tudo isso que eu estou te explicando aqui, eu expliquei para eles, eles entenderam. Sim. Não é banco, Sandra, eu sei. Cumpre a função social. Porque senão essa empresa teria que mandar todo mundo embora. E nós não queremos dispensar os funcionários. Então, ela não é ilegal. Quem fala que é ilegal está sendo até criminoso em falar que é ilegal. Se alguém colocar um I na frente dessa legalidade, já está sendo uma pessoa criminosa em fazer isso. Porque ela quer denegrir a imagem da fiança locatícia. Ou fiança fidejussória, desculpa. Então, quanto à questão da ilegalidade, se fosse legal, 13 anos depois estaria todo mundo preso. Eu até digo, respondendo o processo. Porque assim, a nossa lei no artigo 170, ela diz que qualquer coisa que não seja proibido no Brasil, você pode fazer. Qualquer atividade. Ela não é proibida, ela é lícita. Né? Que nem agora, tá cheio de fintech, bank para todo lado. O pessoal falava antigamente, mas chama Análise Bank, chama Alfa Bank, chama Máximos Bank, chama não sei quem lá mais Bank, tudo bem que isso daí é fraude. Aí, ó,
Fintech, um monte de fintech bank aí. É fraude? É ilegal? É exatamente isso. Não, é lícito. Não é proibido, não existe uma lei que fala é proibido ser afiançadora. Não existe essa lei. É crime ser afiançadora. É crime ser fiador. Não existe essa lei. Né? Então, nós temos essa preocupação de conscientização do mercado. Quem ganha dinheiro com a gente hoje? Corretor de seguro. Hoje, há 13 anos. Tá? Hoje, muito corretor e membro de órgãos aí de corretor, de associações de corretor, metendo pau em fiança, ganham muito dinheiro com ela. Eu não vou citar nomes aqui para não ficar chato, mas eu conheço todos. Todos os caras que vão lá fazer matériazinha, fiança, porque eu sou do grupo sou lá do grupo do Sincor, lá de não sei o que lá, de risco, de garantia, não sei o que lá, não presta, não, ele já fez. Importante falar isso. Já fez, ganhou dinheiro, e não foi pouco. Agora, quando a seguradora ela restringe o corretor nos produtos, nós somos a opção para o cara não morrer de fome. Não que o corretor morra de fome, mas precisa pagar as contas. Eu estou falando besteira aqui. Uma forma de atender o cliente dele. Claro, não, e ele ganhar dinheiro, porque amanhã o cara vem lá uma corretora cativa de uma seguradora, entra um tomador bom dele lá, do corretor que é pequenininho lá, que não tem poder de barganha, vai lá, a corretora cativa faz. O corretor ficou sem cliente, ficou sem tomador, quem que vai pagar as contas desse corretor? Desculpa falar assim, mas é um problema de mercado. Sim. Né? E o anseio nosso também, como afiançadora, é que o Estado realmente se entender que precisa regulamentar, nós estamos a favor. E de forma alguma somos contra. Nós estamos a favor. Porque o nosso interesse não é trabalhar como muitas pessoas às vezes colocam a dubiedade à margem da lei. Nós não estamos à margem da lei. Nós estamos dentro da lei. Se o nosso instrumento é jurídico e está ali na lei do Código Civil, como é que pode ser ilegal? Não tem como. Então, essa brincadeira que fazem com a gente realmente atrapalha muito. É de mau gosto. É de mau gosto, porque, vamos lá, como eu falei no início, eu tenho 62 anos de idade, eu sou casado, tenho 2 filhos. O Sandro é casado, tem filho. Quando você coloca uma matéria dizendo, carta fiança, esse pessoal aí trabalha com coisa próxima da ilegalidade, pô, hoje com redes sociais, hoje com internet, uma criança, um adolescente de 16 anos, ele pode, pai, deixa eu ver o que você faz aqui, com as cartas, nossa, pai, isso aqui é ilegal? Pô, você pode me trazer constrangimento, dentro de casa. Então, acho que um pouco de parcimônia, um pouco de boa vontade de todo mundo, a gente pode chegar numa situação bem bacana, né? Porque nós temos mais 99% mais benefícios sociais do que o 1% que as pessoas podem dizer que nós não somos legais. E eu vou dizer uma coisa que eu falo para os corretores. Como nasceu, a gente estava conversando disso agora há pouco, né? As associações veiculares. Nasceu das seguradoras negando o risco de caminhões, de motos. Nasceram as associações veiculares. Ao contrário disso, a afiançadora, ela nasceu, por quê? Para aqueles produtos, para aqueles riscos que a seguradora não aceitava. Então hoje eu represento 5, 6 seguradoras aqui no mercado, né, da assessoria. Eu não tiro o risco da seguradora. Muito pelo contrário, o risco da seguradora fica na seguradora. Né? O risco que vai para a afiançadora é aquilo que ela não quer. Então não existe concorrência. E o corretor ele tem que entender que a fiança fidejussória não veio aqui para tirar o corretor, muito pelo contrário. As afiançadoras querem os corretores. Sim. É isso que o mercado tem que entender. Né? É um mercado que o corretor vai estar junto, ele vai ganhar, vai ser remunerado por isso. Isso é muito importante saber. Tá? E a partir do momento que você emitiu, está legal, está no Código Civil, você emitiu uma garantia judicial, passou para o juiz. O juiz não é assim, ele pega uma carta de fiança lá, ele olha, já põe no processo. Não, ele vai pesquisar quem deu aquela carta fiança. Ele vai ver se aquilo lá está realmente emitido. Se as partes aceitam. Se as partes aceitam. Ele vai lá para o favorecido daquela carta e fala, olha, recebeu a carta fiança aqui, tudo bem para você? Né? Estando tudo ok, inclui-se no processo e vida que segue.
Nós já tivemos cases, né, Márcio, de sucesso, né? Acho que foi em 2020, emitimos uma carta, não vou falar nome aqui, mas o tomador precisava muito, porque ninguém aceitou, e ele estava naquele momento difícil, porque pós-pandemia, e nós emitimos uma carta até grande, foi uns 2, 3 milhões de limite, né? Foi 5 milhões. 5 milhões de limite, né? 5 milhões, foi com o ICMS. Isso. Né? Foi uma fiança fiscal tributária. E a empresa realmente ela devia para o fisco, de razões, momentos da vida da empresa, ela não repassou lá o ICMS, mas aí o fisco estava cobrando 5 milhões. E aí a empresa falou, pô, a gente deve, mas não é isso não. Tá bom, então, aí aquilo foi para o Serasa, colocou o nome, complicou um pouco mais a vida da empresa, tudo que ela não precisava, ela está no Serasa naquele momento. E aí o Jorge esgotou as possibilidades no mercado de seguro, porque o seguro bateu lá o CNPJ, pô, Serasa, devendo ICMS. A empresa fez, não foi barata aquela carta, vou até ser os valores 700 e poucos mil reais, foi o valor da carta fiança, 3 anos de vigência. E aí vem a parte bacana, Evanildo. Em 2 anos, a empresa provou para o Estado que a dívida não era de 5 milhões, mas de 1,2 milhões. Caiu bem, né? Caiu bem. Se não fosse se defender, ela ia quebrar, porque ela não tinha 5 milhões para pagar. Então ela foi lá, a garantia fidejussória, representada pela ela deu suporte para a defesa da empresa. Foi garantir o juízo para que ela pudesse fazer os recursos que ela fez, foi bem sucedida. Em 2 anos, ela conseguiu reduzir, provar por A mais B, que a dívida era de 1,2 e não de 5. E aí, a empresa mandou para o Jorge o comunicado, olha, nós fizemos uma vigência para 3 anos, mas resolvemos em 2. Existe a possibilidade da fiançadora devolver, ou ela cobrou pelo período todo. Nós, da análise, fazemos o seguinte, olha, resolvemos em 2 anos, já está quitado o prêmio, nós devolvemos 1 ano do risco que não foi decorrido. Utilizado. Muito ético, isso é importante. Sim. Né? Só não vamos citar o nome aqui, porque não temos autorização para isso. Mas nós usamos esse case para treinamento interno, inclusive. Muito bom. Esse não foi o único caso. Sim, na verdade que esse foi contundente, né? Foi recente. Esse foi 2020, esse. Inclusive, um dos donos dessa empresa, se não me engano, é vizinho seu de condomínio. Coincidência. Agora eu quero falar de um assunto que importa muito para o corretor, né? Comissionamento. Isso é sagrado. Como se dá aí, né, nesse processo todo aí? Como o corretor é remunerado? Uma média assim tal. E como é feito, né, esse repasse? Tá. Eu vou dizer para você que é o mesmo percentual que as seguradoras pagam no garantia hoje. É o mesmo. E qual seria esse percentual? Uma média, não precisa ser um número. 15, 20% de mercado. De prêmio? Sobre o prêmio. Sobre o prêmio. 15 e 20%. Depende do negócio, da negociação, volume de negócios que o corretor tem com a afiançadora. Tá? Mas é nessa faixa, de 15 a 20%. Mas tem um detalhe aí, meu amigo, mais do que o percentual, que é igual, a gente costuma dizer na análise o seguinte, olha, a comissão, ela não é da análise da afiançadora. A comissão ela é do corretor lá. Quando ele fala assim, Márcio, queria uma demanda aqui, etc., e queria uma comissão de tanto, então aquilo não é da afiançadora. Assim que é quitado o prêmio, a gente quer logo imediatamente já fazer o pagamento. Inclusive na análise, vamos fazer uma brincadeira agora, nós estamos até pensando em mandar lá o cheque de comissão com a bateria de escola de samba da Peruche, que eu sou um dos filiados da Peruche. Por quê? Porque isso aí é sério. Isso é o que dá a nossa credibilidade. Sem dúvida. Entendeu? E mais do que o percentual, é a garantia que vai receber. Na análise, tem uma estratégia nossa, assim que apaga a comissão, que ela aparece na conta, disponibilizou o dinheiro através do boleto de cobrança, etc., a comissão é sagrada. Independente do percentual, do valor, sabe? Tem muitos corretores que, se pudessem, faziam somente conosco as garantias por conta da rapidez do pagamento e da segurança do pagamento. Sim, com relação ao parcelamento do prêmio, como é feito? Vocês têm negócio. O processo nosso de parcelamento ele é meio parecido com Casas Bahia, com Magazine Luiza, entendeu? Bem facilitado, bem carnezinho. É deixar confortável para o cliente. O core business hoje da análise, a gente precisa dar fôlego para esse cliente, ele não pode morrer.
Se ele comprar uma garantia com a gente, nós vamos fazer o possível para colocar oxigênio na operação dele. Então, se ele não puder pagar à vista ou em 2 parcelas, vamos achar o bolso de modo que não interrompa a capacidade. Porque senão você acaba gerando até forçando um inadimplemento. O Sandro está falando sobre a questão da fiança locatícia, que a gente faz mesmo quando a pessoa tem um protesto na conta. O que às vezes os dados não enxergam e nós esprememos o dado para o dado gritar a verdade, o cara fala, Márcio, eu deixei de pagar essa conta aqui lá na loja para pagar o aluguel. Por isso que eu estou com o nome sujo. Porque eu preciso morar. Então é isso que nós fazemos, entendeu? Mas vocês são malucos, vocês fazem, o cara está devendo o cartão de crédito, está devendo não tal, vocês estão fazendo. Ele está pagando o aluguel, em detrimento disso, como ele tem só 2 dinheiro e tem 4 coisas para pagar, alguma coisa ficou para trás e foi protestado. Mas a gente está ajudando ele a morar e a se reerguer. Isso é bacana, isso é um lado social que a gente faz, que pouca gente sabe dar valor para. Entende, mas não fala. Sem dúvida. Sabe um outro diferencial da carta fiança? A seguradora, quando ela olha um cadastro de um tomador, ela vai olhar o Serasa e vai olhar o balanço patrimonial daquela empresa. A carta fiança também olha isso, mas ela olha uma outra coisa que a seguradora dispensa de olhar, e é até difícil você fazer ela olhar, que é o sócio, o patrimônio do sócio, o imposto de renda do sócio. Exato. Porque você tem muitas vezes sócios que tem muito patrimônio, muito bem, que pode avalizar aquela operação. Que a empresa naquele momento não está bem, mas o sócio está no patrimônio. Uma análise dele. mais profunda, né? Sim. Então, o que a afiançadora ela faz hoje? Ela olha o patrimônio do sócio. Porque o sócio é um afiançador também. Né? Que como o Márcio disse no início... Obrigado. Obrigado. Quando eles tiverem que pagar uma carta-fiança, eles vão lá no sócio, amigão, paguei lá, mas você me devolve aqui. Porque a obrigação é sua de pagar, não é minha. Eu tirei você da lista lá de devedores do Estado, mas agora você é meu devedor. Legal. Pessoal, nós estamos chegando no final do nosso podcast. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, tá? Para o nosso público com relação ao produto e à operação, tá bom? Legal. Bom, primeiramente eu quero deixar aqui para todos que precisarem da Zona Sul Assessoria, está disponível www.zonasulseguros.com.br, nas redes sociais Zona Sul Assessoria. Nós temos lá nossos profissionais, todos muito bem gabaritados para falar sobre carta-fiança, seguro, garantia em geral. Então podem nos chamar, que nós teremos o maior prazer de atender, tá? E explicar mais sobre esse produto. Seu Márcio. Olha, como mensagem, eu queria dizer assim, as afiançadoras, elas são empresas constituídas dentro da lei brasileira, né? E a atividade que elas exercem é uma atividade permitida pela lei brasileira. E ela gera emprego, e ela gera impostos, ela gera conhecimento, e ela gera muita riqueza no entorno, porque muitas empresas, repito, hoje estão ainda trabalhando porque em algum momento precisou de uma garantia e teve que usar uma garantia de uma afiançadora, né? Então a mensagem fica assim, para as empresas, especialmente como o canal nosso de distribuição é através de corretor de seguro, que os corretores de seguros venham nos perguntar, venham nos conhecer, para falar, olha, me fala sobre carta-fiança. Eu fico lendo às vezes coisas, eu fico meio assustado, mas eu vejo que vocês estão aí no mercado, mas eu queria saber o seguinte, o que é isso exatamente? Cara, isso vai ser de grande valia para o corretor. Nós somos essencialmente também securitários, tá? Mas operamos aonde o seguro fala, isso aqui para mim, por razões diversas, de relações contratuais, etc, etc, não vou fazer. Isso nós fazemos. Então, a mensagem que eu quero deixar bem claro, corretor, venha conhecer a carta-fiança. Ok, obrigado, Márcio. Bom, em relação à ANAF, a associação, nós estamos aqui para moralizar a operação, tá? Onde em breve nós estaremos criando um selo com código de ética. E imagino que apenas as afiançadoras que querem trabalhar direito vão se filiar.
Tá? 90% a gente sabe que a condição é muito precária e a intenção talvez não seja muito boa. Mas nós queremos que esses 90% também venham para a gente poder unir força e criar uma lei específica para o segmento. Porque através da associação nós temos esse poder de entrar com um projeto de lei junto ao Poder Legislativo para a regulamentação de todo o mercado. Muita gente não tem interesse nisso, mas nós estamos aqui de braços abertos, receber qualquer dúvida, para que seja esclarecido, e nós não somos concorrentes. Unidos, nós somos mais fortes. Esse é o recado. Tá ok. Nós chegamos ao final do nosso podcast e agradeço aqui a ilustre visita dos amigos Jorge Serdã, Márcio Carneiro e do Sandro Romano, que deu um alô aí sobre um produto que está à disposição dos corretores para ser conhecido, né? Aliás, Vanildo, só para fechar, depois o Sandro vai formalizar o convite, a ANAF, a associação, ela vai fazer um evento aí, certo? E aí o Ivanildo pode participar, com certeza. Poder ajudar na divulgação aí. A gente trabalha para divulgar, isso é importante, né? Muito bem. O meu lado é a informação. Maravilha. Depende de... Não estou do lado de ninguém, estou do lado da verdade, da informação. Né? Isso aí, E o jornalismo é ético, tem que ser ético e plural, né? E estamos abertos aí para todo mundo que quiser questionar sobre qualquer... Tirar dúvidas. Aí que tá, o nosso site hoje tem uma ampla divulgação de mercado de uma forma geral, até de consórcio também. Sim, sim. Né? Eu tenho bastante contato com empresas, com a associação Abrac, né? Que faz a parte legal dos consórcios também, atuação jurídica também, que era um produto bastante... Contestado, porque muito contestado. Só o né? Brasil tem consórcio. O que quebrou de consórcio não foi brincadeira. Então, pessoal, fique à vontade para entrar no site da Agência Seg News, né? E nos seguir também nas redes sociais, no LinkedIn, tá? Nossa página é www.agenciasegnews.com.br.